Já embaralhei todos os decks aqui, estão todos aguardando sua chegada. Muito bem-vindo, Aquário. Vamos à sua leitura semanal, atemporal, intuitiva e coletiva. Fica comigo até o final. Em geral, eu faço a leitura em duas linhas. A primeira com as pistas principais do seu momento, para aquilo que se encaixa na sua realidade. E o segundo com as pistas de conselho e arremates. Bom, a gente já começou a conversa. Arremates da sua leitura, vamos lá. Aquário. 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 As pistas iniciais trazem as seguintes informações. Eu percebo, Aquário pode estar pensando nesse momento, eu percebo que aconteceu como tinha que acontecer. Aconteceu o que estava já previsto ou aparentemente visível, né? Tá me contando aqui alguma coisa a respeito de um fechamento, de um término, mas tá me mostrando, Aquário, especialmente quando você está naquele momento em que eu já estava prevendo, Sara, eu já estava pressentindo ou até observando que as coisas do jeito que estavam indo iam terminar assim, iam se fechar assim, iam se concluir assim. É um misto de cansaço com nostalgia com alívio. Cansaço, nostalgia e alívio. Por conta de uma resolução. E as leituras aqui, apesar de procurarem ser bem breves, com foco no seu autoconhecimento e aprimoramento, tem essa dimensão de qualquer uma das relações. Então, essa é a sua parte da leitura, encaixa se é relação amorosa, de trabalho, de amigos, de família, entre pais e filhos, pode ser qualquer uma dessas, tá? Mas o que sim é que eu compreendo, Sara, que haviam muitas discussões, que havia muita pressão, já tinha sobrecarga. Eu havia explorado tudo que eu precisava, tudo que eu precisava entender e inclusive aprender sobre uma relação, sobre uma experiência, sobre um momento da minha vida, um lugar. E agora isso, de repente, parece que desmonta. Porque o arcano da torre, ela traz, né? Esse arcano maior, ela traz essa coisa de... Inclusive tem, né, uma referência aqui com pássaros, um fica e um sai. E é por isso que eu digo pra ti que eu senti de cara com essas três pistas, essa sensação de, ai, ok, melhor assim. E não porque houve desleixo ou que houve, sabe, falta de consideração ou falta de cuidado com aquilo que estava sendo feito nessa dinâmica, nesse momento, nessa situação aqui. Não foi isso. O que acontece é que levamos ao máximo, levamos até onde devia, até onde precisava ser feito. Então, tem muito mais um aquariano que chega aqui nessa leitura essa semana com consciência, com visão clara diante do que acontece, do que se fecha, do que está se concluindo, da fase que está terminando. Muito interessante, apesar de carta de peso, conflito e a própria torre aqui, mas tem sim no centro da leitura uma expressão de serenidade, de tranquilidade e, aliás, de atenção a isso que está acontecendo, né? Essa figura aqui
Nesse 10 de paus específico, ele tá, né, com o seu gatinho no colo, segurando alguma madeira que, se for preciso, ele continua alimentando esse foguinho ali que tá terminando, numa estação fria, num período um pouco mais difícil, mais árido, mais seco, onde há escassez, sim, mas característico do próprio momento, da própria condição ali, de onde esse indivíduo está. Ok? No fundo do deck com louco. Vamos ver o que mais. O que mais nós temos para Aquário, por favor? O que mais nós temos para Aquário? Qual a mensagem para essa semana que colabore com as dinâmicas que Aquário pode estar vivendo agora? Pode acabar, né, de ter vivido, ou pode vir a acontecer. E junto com essa conversa inicial, que existe uma sensação de alívio e de até de dever cumprido. Pode, sabe? Eu tô sentindo essa energia, assim, tá? Mais serena, mais... Serena é a palavra, né? Eu tô observando isso aqui acontecer, mas eu estou consciente, Sara. Eu tô vendo isso aqui. E por conta dessa mesma serenidade, já começa a brotar, talvez essa semana, e é por isso que você chega nessa leitura, algumas lembranças, algumas memórias do passado, com relação a sonhos iniciais, a projetos iniciais, a pessoas também que estiveram contigo, né? E aquela sensação de o que era tão bom, o que eu esperava da vida, o que eu queria viver, né? O que representava bem-estar, satisfação afetiva para mim. Então tem alguém olhando para o passado essa semana, junto com essa serenidade diante do que acontece e junto desse alívio que está, na verdade, é como se eu tô vendo um fio se emendando, sabe? Em geral ele tem um corte e duas coisas se separam, né? Imagina, né? Uma ruptura e se tornam duas coisas. E aqui eu tô vendo o contrário, eu tô vendo como uma ruptura que traz de volta o passado e reconecta ele contigo, Aquário. Pode ser o retorno de alguém, de alguma situação, de alguma pessoa? Pode. Pode ser o retorno a uma profissão, o retorno a uma casa, o retorno a uma cidade, o retorno a um relacionamento. Mas o que sim o que é muito curioso aqui, é muito especial, porque as leituras, elas, né, a carta tem essa magia de contar histórias sempre diferentes. Essa ruptura que a torre na primeira linha traz, com isso que já estava sobrecarregando, já estava pesado, mas que havia a consciência de que foi feito melhor aqui, e ok, tudo bem, eu tô vendo isso aqui ruir, que emenda, que combina, ou até que atrai esse passado, e não no sentido, então eu volto a referências, experiências do passado, Sara, eu já não quero mais, já aprendi, não é isso. Volta a algumas coisas que talvez não ficaram bem experimentadas, sabe? Não viveu tudo que tinha que viver em algumas coisas, em alguns, talvez por isso, essa referência que eu fiz de voltar para um lugar, para um relacionamento, para uma cidade, para um trabalho, para um talento, para alguma coisa mais certo aqui, que é nessa saudade, nessa referência de que isso que ficou lá
é meu, sabe? Eu entendo como é familiar, eu gosto. E de repente isso chega. Em geral, a gente tem as referências de alguma coisa que vem na nossa direção ou que a gente está indo na direção, né? Quando vem cartas que apresentam movimentação na leitura. Mas aqui, o simples ato de você pensar um pouquinho com serenidade nas coisas que talvez ainda possam ser experimentadas já faz com que essa união, né, de tempo passado e presente se aproximem. É como aproximar as próprias linhas de tempo e só com essa meditação, só com esse olhar para o que é satisfatório para mim, já faz com que pessoas, lugares, situações, relações, as possibilidades possam se abrir para que você se reconecte a alguma coisa que ficou para trás. Não será para todos, você sabe, as leituras coletivas em todo qualquer canal, elas não falam tão diretamente assim com a gente, tá? Então, para isso, as leituras particulares, mas aqui, essas pistas estão claríssimas. O que mais para Aquário? Se estiver fazendo sentido, comenta, se inscreve, compartilha se gostar do meu tipo de leitura. Fantástico. E aí a carta que cai na mesa, uma carta de completude. Novamente, a gente tinha o 10 e a torre lá em cima, mostrando pra gente uma finalização para um reinício, sempre assim. Ciclos, né? Mas a completude, ela cai em cima ou do ladinho desse pajem, dessa figura que está com essa busca para o passado, com esse olhar para o passado, verificando o que eu deixei para trás, o que eu cortei, às vezes, muito rapidamente, ou deixei mesmo, sabe? Muito assim, às vezes porque não tinha tempo, às vezes porque não me pareceu certo ficar naquele lugar, cidade, relacionamento, trabalho. E agora eu tô olhando para esse lugar. E aí é muito legal, porque essa carta, ela tem uma última peça que está sendo colocada na testa dessa figura, desse quebra-cabeça, e o fundo desse quebra-cabeça como essa representação da consciência maior, que é... Eu vou colocar aqui, ela pode ter várias referências, mas aqui como se fosse a sua consciência, né? Um aspecto seu que engloba, que vê, que enxerga a história completa, desde o começo até o fim. E nesse caso, novamente a carta confirma e valida as primeiras pistas, dizendo, sim, eu tenho uma serenidade para terminar aqui, e aí a gente compreende porque o alívio. Ai, tá. Foi feito melhor aqui e ok, que bom que isso aqui tá terminando, tá se concluindo, porque aí eu vou voltar para aquela peça que ficou lá atrás e não ficou bem encaixada. Ou eu deixei ela para trás e vim, então só falta voltar lá e encaixar uma peça. Essa referência de uma visão mais clara, nada muito místico, simplesmente de compreender mais um aspecto de alguma coisa que a gente gosta, que a gente ama, especialmente de quem a gente é, né? Com esse 6 de copas aqui, que traz essa energia de essência familiar, essência de origem, essência ancestral, de base. Mais uma carta final, por favor, de conselho para Aquário, navegar essa energia serena e de cumprimento aqui de tarefa. Tá. Mais uma. Tá. Se você já acompanha os vídeos aqui do canal, é muito curioso, porque quando a mensagem já foi dada, começam a vir cartas repetidas de qualquer deck que eu pegue aqui na mesa.
Então, novamente, cai um as de copas, que já tinha um na mesa, falando pra ti que essa semana procure dar um tempinho. Lembra que eu falei pra você que é como se eu tivesse visto, né, como uma aproximação de linha de tempo acaba e eu já tô querendo olhar pra recomeçar alguma coisa aqui que ficou lá atrás, Sara. Que eu quero resgatar, que eu quero trazer de volta e fazer e concluir. Então, essas últimas duas cartas que me pediram, né, pra olhar de novo aqui, fala assim, ok, Aquário, você pode dar essa conferida lá atrás, verificar o que é isso que você quer novamente trazer para o presente, mas faz um pit stop de pelo menos alguns dias ou alguns momentos onde você mergulha em coisas que são só para você, satisfatórias, prazerosas, que te tragam essa... Você precisa dessa pausa, sabe, Aquário? É importante que você faça esse momento entre presente e passado. Normalmente é presente e futuro, mas eu espero que você esteja entendendo a sua leitura aqui. Aqui é uma pausa de terminar, de concluir nesse 10 de bastões aqui, depois dessa torre. A torre pode dar a pista para você de que alguma coisa inesperada acontece para acabar de ruir, para acabar de tirar uma estrutura da nossa frente, da nossa história, ou para nos tirar dali. Então, assim que isso acontece, cuida, porque você vai estar com essa vontade de já não tem tempo, eu já quero emendar aqui, Sara, já quero voltar lá e fazer isso aqui que ficou para trás. Então, o tarot tá pedindo para você assim que calma, Aquário. É o conselho dessa semana. Dá uns dias aí, tem tempo, dá uns dias aí, tá? Para que você volte nessa peça inicial, porque senão corre o risco de entrar num estado de confusão misturado com a pressa, que não ajuda em nada quando o dia ainda não amanheceu, quando as coisas ainda estão escuras, né? Aqui tá escuro e aqui tá escuro. Então, logo depois da torre, tá escuro ainda, tá noite, certo? Ainda tem aqui iluminando, mas ainda tá escuro. E se você corre muito para ir lá pro passado, você cai em mais confusão, porque ainda não amanheceu. Então, essa semana, Aquário, tarot pede calma, desacelera e busca beber do próprio amor que você oferece aos outros. Dá para você mesmo um pouco dessa taça aqui de gentileza e afetos. Ok. Aquário, é isso que eu tinha para você. Fique muito bem e nos vemos na próxima leitura. Um abraço.